Fala, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de matemática. E nessa aula nós vamos aprender a escrever e a ler os números romanos. Se eu sou uma criança e quero representar um número, eu poderia fazer isso com alguns bastões, certo? Por exemplo, se eu quisesse representar o número 1, eu colocaria apenas um bastãozinho, certo? Se eu quisesse representar o número 2, eu colocaria 2 bastõezinhos. Se eu quisesse representar o número 3, eu colocaria 3 bastõezinhos. Beleza? Aqui a gente pode reparar que nós temos uma propriedade muito interessante, que é uma propriedade aditiva. Ou seja, se eu quero o número 3, eu tenho um bastão mais um bastão mais um bastão. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Isso é uma propriedade aditiva, então é legal a gente colocar isso. Isso daqui é uma propriedade, tem uma propriedade aditiva, já que nós realizamos uma adição com esses 3 bastões para chegar ao número 3. Bem, deixa eu apagar isso daqui. Os números romanos seguem uma ideia muito parecida com essa. A gente também pode realizar uma adição para representar certos números. Então, por exemplo, vamos supor que aqui a gente tem os números indo-arábicos, que a gente já está acostumado a representar. Aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Repare que aqui o número 1 a gente já sabe que é o i, certo? Então, a gente colocaria aqui o i. O número 2, utilizando a mesma propriedade, a gente colocaria o quê? I, certo? A mesma coisa a gente faria com o 3. I. Quando chegar no 4, a gente também poderia usar a mesma ideia. I, certo? E ir fazendo isso com todos os números. Mas quando chega aqui no 4, a gente não vai utilizar a mesma ideia. O 4 é um número polêmico, então a gente coloca uma interrogação aqui. Bem, depois do 4, nós temos o quê? O 5. Bem, a gente também poderia colocar aqui 5 pauzinhos, certo? Ou 5 i's. Então, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Mas a partir daí já começa a ficar bem complicado colocar diversos i's. E, além disso, a gente já tem uma letra que representa o número 5, que é a letra V. Então, ao invés dos 5 i's, a gente coloca o V. Note que eu vou colocar o 5 dessa forma porque é mais fácil representar assim, já que a gente tem apenas uma letra que representa o número 5. Quando chega no 6, o que nós vamos fazer? Bem, a gente não pode vir aqui e colocar a próxima letra, porque a próxima letra, o x, representa o 10, certo? Então, o que faremos aqui? Bem, o 6 vem depois do 5, certo? Então, nós temos 5 mais alguma coisa. Então, nós poderíamos colocar aqui o 5, que é o V, mais alguma coisa. Que coisa é essa? Bem, 5 mais 1 é igual a 6. E qual é a letra que representa 1? É o I. Então, eu coloco aqui o V, que representa o 5, mais o i, que representa o 6. Então, a gente tem o 6 aqui agora. E o mesmo se aplica ao 7 e ao 8. A gente coloca aqui o 5 mais 2 i's. O 5 mais 3 i's para o 8, certo? Quando a gente chega no número 9, temos o mesmo problema. O que nós vamos colocar aqui? Vamos deixar um ponto de interrogação também, já que da mesma forma que o 4, a gente não vai vir aqui e representar isso aqui com o V, I. Bem, chegamos ao 10. E o 10 tem uma letra que representa esse número? Tem, a letra X. Então, a gente coloca aqui a letra X, beleza? Bem, já conhecendo isso aqui, vamos fazer um pequeno exemplo. Vamos supor que a gente queira representar o número 23 em algarismos romanos. Como que poderíamos representar esse número? Nós sabemos que o 23 é igual a 20, deixa eu colocar aqui, o igual a 20 mais 3, certo? 20 mais 3 é igual a 23. 2 dezenas mais 3 unidades é igual a 23. Sendo assim, como que nós poderíamos representar isso em algarismos romanos? A gente sabe que o 23 é maior que o 10 e é menor que o 50, certo? Então, tem que ser algo entre esses dois, mas nós não temos nenhuma letra aqui que represente o 20. O que faríamos nesse caso? Como o 20 são 2 dezenas, ou seja, 10 mais 10, nós podemos representar isso aqui com x e x. Lembre-se da propriedade aditiva. Nós temos aqui 10 mais 10, que é o 20, certo? E o 10 é representado pelo x.
mas nós ainda temos o 3. Como que a gente poderia colocar o 3 aqui nessa representação? Bem, o 3, conforme vimos, é formado por 3 i's, certo? Então, a gente colocaria aqui, após o 20, esses 3 i's. Então, nós temos aqui agora o número 23 representado em algarismos romanos. Como eu disse, aqui nós temos 10 mais 10, que é o 20, mais 1, mais 1, mais 1, que é o 3, certo? Então, nós temos 20 mais 3, que é 23. Então, isso aqui representa esse número, ou essa soma, que de qualquer forma é igual ao número 23. Note que a gente poderia representar outros números aqui da mesma forma. Por exemplo, se fosse o 26, nós colocaríamos aqui x e depois o 6, que é o VI. Mas o nosso problema é na questão da proximidade. Por exemplo, esse 4 está muito próximo do 5, assim como o 9 está muito próximo do 10. Então, como podemos representar o 4 e o 9? Bem, vamos colocar aqui do lado o número 4 e o número 9. Inicialmente, os romanos fizeram a representação de acordo com como foi feito aqui o 1, o 2 e o 3, ou seja, colocando aqui 1, 2, 3, 4. O problema é que isso aqui toma um espaço muito grande. Então, quando eles faziam certos documentos e precisavam apresentar números nos documentos, isso acabava fazendo com que um espaço muito grande fosse tomado. O que eles pensaram? Ao invés de colocar dessa forma, a gente poderia colocar em relação à proximidade. Por exemplo, o 4 está próximo do 5, certo? E o 4 é uma unidade menor que o 5. Então, a gente poderia colocar o I e o V, representando o quê? Que nós temos uma unidade antes do 5, ou 5 menos 1, que é igual a 4. Repare que isso aqui não é igual a 6, tá? O 6 é o 5 mais 1. Aqui a gente tem 1 antes do 5. E o 6 a gente tem 1 depois do 5. É muito importante perceber isso para notar a diferença quando a gente tem um número antes do 5 e um número após o 5. Isso vai se aplicar em diversas outras situações. Aqui nós temos uma unidade antes do 5 e aqui nós temos uma unidade depois do 5. Uma unidade antes do 5 é igual ao 4, uma unidade depois do 5 é igual ao 6. Note que nós vamos fazer a mesma coisa aqui com o 9. O 9 é o quê? É uma unidade antes do 10, certo? Então, a gente vai colocar aqui o I e o X. Ou seja, temos 10 menos 1, que é o 9, ou uma unidade antes do 10. Como aqui em cima eu falei que a gente usa uma ideia aditiva, aqui a gente vai usar uma ideia o quê? Subtrativa, que é um número maior menos esse número menor. Um detalhe importante é que essa propriedade ou essa notação subtrativa é algo muito raro de ser feito, mas a gente faz aqui com os números romanos. Então, vamos apagar isso aqui e colocar a notação da forma correta. Então, o 4 é o IV e o 9 é o IX. Beleza? Ok? Bem, vamos fazer alguns exemplos aqui agora. Repare que por mais que a propriedade subtrativa não seja utilizada em muitos casos, ela é muito importante em casos que estamos trabalhando com números romanos. Por exemplo, a gente já viu o caso aqui do número 4 e do número 9. Mas isso vai ser utilizado em diversas outras situações. Por exemplo, se a gente tivesse o número 40 ou o número 90. A gente já sabe que o número 4 é o quê? Uma unidade antes do 5, ou 5 menos 1, certo? E o número 9 é uma unidade antes do 10, ou 10 menos 1. Com o 40 e o 90, a regra é a mesma, mas nós estamos falando o quê? De dezenas. O 40 não é 50 menos 10? Ou 10 antes do 50? Como que nós poderíamos representar isso aqui dessa forma? Bem, você poderia dizer que basta colocar 4x, já que 40 é 10 mais 10 mais 10 mais 10. Mas, como eu falei, a gente não vai fazer desse jeito. A gente vai utilizar a propriedade aqui subtrativa, certo? Então, 40, como eu falei, é 10 antes do 50, ou 50 menos 10. Então, a gente coloca aqui 10 e o 50, ou seja, 50 menos 10 ou 10 antes do 50. E o 90? O 90 é 10 antes do 100, ou 100 menos 10. Então, a gente coloca aqui o 10 e a letra que representa o 100, que é o C, beleza? Então, nós temos 100 menos 10, que é igual ao 90. Então, é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Eu espero que você tenha compreendido bem essa aula e, aproveitando, quero deixar aqui para você um grande abraço